aguarde. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde! Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amada igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Estamos aqui nesse momento para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Mesmo que virtualmente, o nosso intuito, unidos, é adorar ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, nosso Pai imortal, nosso Pai que está aqui para nos ajudar, apto a nos responder. Eu te convido nesse momento a orarmos. Oremos. Deus, eu te agradeço por ser o nosso Pai, por nunca nos abandonar, por sempre estar presente nas nossas vidas. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que chegou aqui nesse momento. Que juntos, Pai, possamos bendizer o teu santo nome, te louvar, te engrandecer, Jesus. Leva cura aos necessitados, leva paz aos corações aflitos, tranquiliza aqueles que sofrem com ansiedade. Em nome de Jesus, dá resposta aos corações que precisam. Pai, responde as nossas orações, ouve o nosso clamor, nós confiamos em Ti. Por isso estamos aqui reunidos nessa noite, buscando a Tua face, buscando ao Senhor. Muito obrigada por nos ouvir e nos atender. É assim que eu oro, que eu peço, que eu clamo nesse momento, em Teu nome. Amém. Eleve a sua voz agora e exalte ao nome do nosso Deus por meio de hinos. Adore a Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei.
Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Graça e paz, igreja, irmãos, amigos. Tá fazendo esse vídeo aqui pra gente agradecer a oração, né? E dar também notícias, né? Dizer que a gente tá bem, graças a Deus, e que Sofia tá ali bem, ó. Esté também, agora promovida a irmã mais velha. Ritinha tá bem já do polo cirúrgico. Então a gente quer agradecer pelas orações, continuem sempre colocando a nossa família nas orações de vocês, que esteja sempre no centro da vontade do Senhor, né? E a gente quer mandar um abraço e um beijo pra todo mundo, né, Esther? Graça e paz, tchau, tchau. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Quero deixar um beijo para minhas amigas também, gestantes, né? Espero que Deus esteja cuidando de cada um de vocês. Amém. Deus seja louvado. Eu te convido nesse momento a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de João. Leremos o capítulo 6, versículo 37, 38 e 39. A palavra de Deus nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Nessa palavra nós encontramos uma lição importantíssima para as nossas vidas. Independentemente da forma que buscarmos a Deus, quando, aonde buscarmos a Deus, Ele nunca, em hipótese alguma, irá nos abandonar. Deus não rejeita aqueles os quais o procuram. Portanto, amado irmão, amada irmã, tenha a certeza de que quando você busca a Deus, você não será abandonado, você não será rejeitado. A própria palavra de Deus nos diz: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Confie nessa palavra, confie nessa promessa. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Nesse momento, eleve a sua voz mais uma vez, cante bem alto e adore ao nome do nosso Deus. Deus te abençoe. Diante do nosso Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do nosso Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui. Eu quero te adorar, te adorar. Se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir,
do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Se não for te adorar, para que nasci? Se não for te servir, porque estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Querida e amada igreja, graça e paz. Eu passo aqui para comunicá-los que próximo domingo, depois de sentarmos, orarmos durante todos esses meses, aguardarmos a melhora dessa situação de pandemia, junto com a diretoria dessa igreja, decidimos que vamos voltar. E esse retorno será o culto de domingo, também terá um culto jovens, mas para a igreja de forma geral, o culto de domingo, às 18 horas, e voltaremos com a ceia do Senhor. Por isso eu estou aqui comunicando aqueles que quiserem participar, porque estamos dentro de um decreto, respeitando pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm alguma doença pré-existente, algum problema, não poderão vir. As crianças vão assistir o culto sentadazinhas com suas famílias, mas nós estaremos voltando às 18h30, voltando, celebrando a ceia do Senhor. E você pode participar, falando com a secretária, com Tatiana, no privado, e colocando o seu nome, porque nós teremos um número limitado, até 60 pessoas. Você vai ser aferido a temperatura, terá que estar com máscara, e tudo foi preparado, de acordo com as normas, para voltarmos e glorificarmos a Deus presencialmente, e estaremos transmitindo também. Eu aguardo você com muita alegria a esse retorno. Deus abençoe os betelinos. O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados no amor de Deus. O Senhor cuida de nós. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós. Nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz. Ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou independentemente da nossa condição de pecadores. O quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo
proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor, eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos e vamos avançar, queridos irmãos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Esperança de salvação
Amém. Como é bom louvar e bendizer o nome do nosso Deus, né? Deus, Ele preparou uma palavra especial para o seu coração nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está nesse momento, mas Deus, Ele quer falar ao seu coração. Portanto, esteja pronto, esteja pronta para ouvir a voz do nosso Mestre. Que Deus, Ele te abençoe a cada dia mais e mais e que você tenha uma semana debaixo das bênçãos do nosso Deus e do nosso Pai. Jesus esteja contigo. Queridos e amados, povo de Deus, povo santo, a graça e a paz de Cristo, sejam bem-vindos ao nosso culto que prestamos ao Senhor nessa noite para o louvor da sua glória. Meus irmãos queridos, nós estamos pedindo ao Senhor que abrevie os dias e os tempos para que em breve possamos estar juntos, louvando e bendizendo o seu nome em comunhão presencial. Mas pedimos também a Deus que aqueça os nossos corações a cada amanhecer, para que possamos também continuar nesta vida, crendo com esperança, como filhos amados do Deus Todo-Poderoso, e vivermos o Evangelho de Jesus de forma a abençoarmos todos aqueles que estão perto de nós. Eu deixo aqui o meu abraço a toda a Igreja Batista Betel, louvando a Deus pelas nossas crianças. Já temos 4 que nasceram, louvado seja Deus. Sejam bem-vindos a essa família, que Deus abençoe a cada mamãe, cada papai, vovó, vovô, a toda a família betelina. Queridos, eu quero pregar uma mensagem nesta noite das virtudes, do comportamento que o servo e a serva de Deus deve ter enquanto cristão, enquanto homem e mulher de Deus, filho de Deus que anda nesta terra. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, e eu quero então ler um pedacinho da palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, e eu lhe convido a ler comigo e a pensarmos nesse texto nessa noite, para que Deus aqueça os nossos corações, para que possamos, pela sua graça, caminhar com Ele na verdade, na palavra que nos orienta, nos transforma. Vamos ver o texto então. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, e não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a sua palavra, eis aqui o seu povo. Nessa noite suplicamos, pelo nome de Jesus, que a tua palavra venha aquecer, venha trazer aos corações a fé, a esperança, a suficiência de toda a obra redentora. Meu Deus, nos ensine por esta mensagem nesta noite. Ajuda-nos a compreender, e segundo aquilo que cada um precisa ouvir da tua boca, assim se faça ouvir, porque o teu Espírito age
ao nosso favor. Nós oramos, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Então eu queria ver nessa noite as virtudes da vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano que entregou a sua vida a Jesus. Quais são as virtudes? Antes eu queria então falar que Paulo escreve esta carta, eu já falei aqui em outra mensagem, o maior tratado teológico de toda a história. A carta aos Romanos é muito rica, muito profunda, e de ensinamentos. Ele começa a construir desde o começo deste livro, dessa carta, as bases do que é o Evangelho, do homem indesculpável, da situação dos judeus, da situação dos gentios, que todos pecaram, que Deus não faz acepção de pessoas, todos pecaram e todos carecem da misericórdia do Senhor, da glória do Senhor, todos foram separados, mas que os gentios não se gloriem porque Israel caiu e errou, mas que Deus tem um plano, e pela queda desse povo, então Deus trouxe tanta bênção ao mundo, não é? Ao mundo gentil. Paulo constrói a primeira parte, até o capítulo 11, a doutrina de Cristo, a base, os fundamentos da fé cristã, estão descritas nessa carta. Mas a partir do verso 12, Paulo começa a falar da prática da vida cristã, da prática da vida e da caminhada com Deus. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta por vários motivos. O principal dele, ele mesmo narra lá no capítulo 15, ele precisava e queria ir a outras fronteiras, porque já tinha pregado, basicamente, plantado igrejas que fariam também o povoamento das outras pequenas regiões, mas Paulo já havia pregado o evangelho em toda a Ásia Menor, em toda esta região da Galácia, em toda aquela região ali. Ele já havia enviado, ou pregado, ou ido, ou mandado algum discípulo seu. Então ele queria ir à Espanha, à Europa, levar a mensagem do Evangelho. Existia a igreja de Roma. Essa igreja não foi Paulo que plantou. Essa igreja, ele ouvia falar, no capítulo 1, ele disse que ouvia falar muito bem da fé dos irmãos em Roma. Então Paulo precisava do apoio dos romanos, da igreja de Roma, no sentido da igreja, né? E do acolhimento e também da bênção material para avançar na pregação do Evangelho até a Espanha. Ele escreve, ele também vai escrever, aproveitando, contando que Evangelho ele prega, qual é a sua história, fazendo a sua defesa quanto àqueles que o acusavam de ser aquele que abandonou o judaísmo, que virou as costas para a lei, para Moisés, e que era um desertor. Então Paulo faz uma defesa, pregando, mostrando a doutrina que ele pregava, que era a doutrina de Cristo, o Evangelho de Deus, que ele disse que não se envergonha no primeiro capítulo, e levando esperança ao coração daqueles irmãos, porque ele queria muito conhecer essa igreja. A partir do capítulo, então, do capítulo 12, ele mostra que a vida cristã tem que ser vivida na prática. E aqui nós temos, eu quero começar dizendo que é exatamente isso. Não adianta se empoderar de conhecimento. Há muitas pessoas, e eu não estou dizendo que seja errado estudar, e é preciso estudar e aprender a palavra de Deus. Mas deixe eu dizer, há um erro muito grande daqueles que querem se encherem apenas da doutrina, do conhecimento. Este foi um dos grandes erros da comunidade judaica, dos fariseus, que tinha toda a letra, o conhecimento, mas nada dependiam do Espírito, da transformação, deixada se fazer transformar pela ação do Espírito, mas apenas o conhecimento, né, da mente sobre aquilo que eram as verdades, mas não viviam. E Jesus falou muito seriamente a esse povo sobre eles pregarem, eles ensinarem, mas não viverem nada daquilo que ensina, ou seja, o conhecimento, a doutrina sem a vida. E é disso que nós precisamos pensar nessa noite e falarmos, porque aqui Paulo começa então a tratar das virtudes. Virtudes essas que temos que demonstrar. Se temos o conhecimento da verdade, então temos que demonstrar na prática e deixar vivermos guiados pelo Espírito. A perspectiva da vida cristã é
eu conhecia Cristo, eu conheço a sua doutrina, ela é importante, mas eu preciso me deixar ser moldado, e sem a ajuda do Espírito eu não posso. Por isso aqui o apóstolo Paulo cita essa dependência do Espírito Santo. Então, 4 situações aqui. A primeira são as obrigações pessoais, as obrigações de cunho familiar, também as obrigações para com os outros e até as obrigações com os inimigos. Aqui ele está falando de relacionamento, como devo me relacionar. Então eu queria ver esses 4 aspectos aqui com os irmãos. A primeira coisa, no verso 9 do capítulo 12, ele diz assim: o amor cega sem hipocrisia. A vida cristã tem que ser vivida com verdade, com seriedade, mas sobretudo com verdade. Ele diz: o amor cega sem hipocrisia. Ora, eu não devo falar de amor, eu devo viver o amor. Não adianta parecer, tem que ser, tem que viver isso. Eu não posso dizer para alguém que ela é linda ou bonita, que eu lhe amo, mas apenas de boca. Eu preciso viver, porque talvez o irmão não perceba, porque ele não lê corações, mas Deus vê. Então a primeira coisa, você precisa viver o evangelho de relacionamento com Deus, com o irmão, com o inimigo, com o próximo, verdadeiramente guiados pelo Espírito. Você precisa colocar tudo que aprendeu na prática, deixando o Espírito te conduzir, porque é uma luta e sozinho você é incapaz de fazê-lo. Então ele começa a dizer: o amor cega sem hipocrisia. Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que, essa palavra, ela quer dizer exatamente aquele que demonstra algo que na verdade não é, que apresenta-se de forma que na verdade dentro do seu coração não é nada daquilo. O hipócrita é aquela velha que a tradição nos ensina, daqueles que colocavam a máscara, que tinham um sorriso estampado no rosto, mas que por trás da máscara estavam chorando, ou tristes, ou irados, ou com raiva, de alguma forma. Então ele começa dizendo: o amor não seja hipócrita. A vida, a caminhada com Deus deve ser de transformação, e tudo isso passa por uma ação do Espírito. Agora, sobre a doutrina, o conhecimento da verdade, para vivê-la, eu preciso deixar que o Espírito Santo faça esta obra dentro de mim e me ajuda. O amor não deve ser com hipocrisia. Ele disse: detestai o mal e vos apeguei ao bem. O cristão deve pensar dessa forma, deve viver dessa forma. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Olha que coisa gloriosa. Isso parece uma pregação para crente? Isso parece ser para alguém que vive dentro da igreja? Pois é. Mas é assim, porque eu posso viver dentro da igreja, eu posso viver com Cristo, mas não me deixar ser trabalhado, transformado por Ele. Esses dias uma irmã me indagou, uma pessoa me indagou sobre aquele texto lá do livro de Hebreus, do capítulo 6, quando o capítulo lá fala sobre aqueles que se desviaram não terão mais chances, né? Não poderão mais voltar, e aquele texto é muito usado por muitas pessoas para falarem que a possibilidade de se perder a salvação. E quando eu fui explicar para aquela irmã, trazendo o contexto de Israel, que viu tanta glória, tantos milagres, os feitos do Senhor, mas não entraram na terra porque eram, mas não deixaram se transformado, viram, mas não falaram Senhor. Era pela fé da mesma forma. E uma geração todinha não pôde entrar. E o texto narra e fala sobre isso. Mas fala dos judeus também, que viram Jesus, viram seus milagres, foram curados de suas doenças, comeram o pão do milagre, viram ele operando, orando, fazendo grandes feitos, mas no entanto o crucificaram. O texto narra sobre isso. Ou seja, viver uma vida com Cristo, sem contanto agradá-lo, aparentemente, com hipocrisia. E Paulo aqui começa a ensinar essa igreja que a partir de agora é preciso deixar que Deus, a doutrina é importante, mas mais importante, ou tão importante quanto, agora que conheço a doutrina, é deixar que Cristo me transforme. E deixar que o Espírito Santo faça essa obra, o fruto do Espírito de Gálatas. Ele diz: se apartai-vos do mal, buscai o bem. Lembra do Salmo número 1, não ande no caminho, não se assente,
não é? Não ande no conselho, porque essas pessoas não podem conhecer o bem. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, no amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, né? Nós aprendemos aqui que Paulo está dizendo: olha, quem está andando no Espírito, com as virtudes que o Espírito gera no coração do homem, agora que conhecesses a verdade, você sempre vai favorecer, vai pensar no outro, vai andar pensando no outro. Ele continua: no zelo não sejais remisso, não seja daquele que se acovarda, daquele que se esconde, não, mas seja daquele que defende, que coloca a sua vida para ser um instrumento na mão de Deus. E ele continua dizendo: sede fervorosos no Espírito. Deus chama a sua igreja para viver o Evangelho, não apenas para conhecer o Evangelho. Então a primeira coisa aqui que nós vimos é esse aspecto pessoal e também esse aspecto de pensar no outro. Olha o que ele diz no verso 12: regozijai-vos na esperança, na paciência, sede pacientes na tribulação, na oração persevera. Esses são traços de alguém que foi transformado por Deus. Isso são traços de alguém que conhece a doutrina, que vem para a escola bíblica, mas não é só se enchendo de conhecimento e conhecer as verdades bíblicas, é deixar viver e o Espírito mover sobre sua vida. Então ele diz: tal pessoa tem esperança e ela se alegra em meio ao caos. Obviamente que a principal aqui, ele fala da esperança da segunda vinda de Cristo, da ação, da gloriosa redenção que um dia virá e se manifestará a todos os homens que receberam o Senhor, e juízo para aqueles que o rejeitaram. Entretanto, só quem vai sentir, quem vai ter esperança, e esperança nessa vida, com tantas dificuldades, com tantas loucuras que vivemos, o caos instalado, ele diz: regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, não é? Porque o cristão deve ter essa esperança, porque ele conhece a doutrina, ele conhece a palavra, ele conhece a verdade. Por isso ele deve ter esperança. Ele diz: se alegre na esperança para a eternidade. E a esperança de que Deus está com o seu povo aqui na terra, em meio a qualquer situação. E ele continua: sede pacientes na tribulação. Veja que paciência é uma virtude do Espírito, é um fruto do Espírito, dito lá em Gálatas capítulo 5. Meus queridos, Paulo está dizendo: igreja amada, já que conheceis o Evangelho e a doutrina do Evangelho, vivam ela agora. Deixe-se ser moldados, transformados e guiados pela ação do Espírito em vossa vida, porque senão vocês não serão capazes. Porque o mundo também conhece, muitos conhecem o Evangelho. Tem pessoas que estudam a Bíblia, conhecem a Bíblia, intelectualmente sabem de todas as coisas, mas nem por isso são transformados, são instrumentos na mão de Deus, nem por isso estão salvos, apenas por conhecimento. Paulo chama a igreja hoje para viver as verdades bíblicas e praticá-las, conhecê-las e praticá-las. Ele disse: então seja paciente. O crente precisa entender que muitas vezes a dificuldade, esse momento que nós vivemos, está gerando, produzindo na igreja e quer produzir dentro dela o fruto do Espírito. Um deles é a paciência. Eu sei, há muitas pessoas desesperadas, querem voltar, muitas vezes pressiona a denominação, o pastor, mas cadê a paciência? Cadê o controle de ter esperança? Deus está no controle, as coisas vão dar certo, eu vou ter paciência, porque Deus não está alheio a tudo que está acontecendo, pelo contrário, Deus está controlando tudo que está acontecendo. Onde está a paciência do servo e da serva de Deus? Falar de paciência é uma coisa, viver a paciência é outra. Ele diz: sede pacientes na tribulação. E ele continua: na oração, sejam perseverantes. Olha, a perseverança é uma coisa tão importante. E nesse caso aqui, perseverar em oração. A igreja precisa orar. Vocês sabem, eu tenho incentivado nos grupos, tenho aqui aberto as salas de oração durante a semana, pelo menos 2. E peço aos irmãos que façam, convide seus discípulos, seus amigos, seus ministérios para participarem, porque se queremos mudar alguma coisa, precisamos ir a Deus, falar com Deus, nos ajoelharmos diante de Deus, clamarmos a Deus, não apenas
por causa da situação momentânea, mas porque esse é o dever de todo cristão. Em todo tempo orai sem cessar. Tessalonicenses nos ensina, o próprio apóstolo nos dirige nesse caminho. Ele diz: persevere na oração. A oração é o combustível, é aquilo que você está ali, muitas vezes acanhado, intimidado, sem ânimo, quando você entra na presença de Deus para orar, e você começa a orar pelo outro, você começa a orar pela nação, você começa a orar pelo governo, você começa a orar pelos necessitados, pelo consolo dos enlutados, você começa a orar para que Deus derrame o pão, para que Deus ajude aquele que está quase perdendo o emprego, para que Deus abra uma porta para aquele que está desempregado. Quando você começa a orar, você começa a ser transformado, o Espírito vem. Enquanto você ora a Deus, enquanto você coloca a vida de outros, Deus está agindo em seu coração, e ninguém que entra na oração sai do mesmo jeito. Ele diz: sejam perseverantes. A perseverança também é um fruto, porque é uma consequência da paciência. Vai te gerando, vai gerando em você a força necessária. E diz: persevere em oração. Perceba, nós saímos da teoria para a prática da vida cristã. É disso que Paulo trata a partir do capítulo 12, é disso que Paulo está falando, das virtudes. Ele diz: persevere. E a igreja, meu irmão, precisa. E eu pergunto: aonde está o amor? Aonde está o seu fervor? Eu pergunto para você: aonde está a sua alegria, a sua esperança? Aonde está a sua paciência? Aonde está a sua perseverança em oração? Essa é a pergunta que, exposto ao texto, nós devemos fazer. Paulo, ele continua, ele diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoai. Era muito comum nesta época os missionários viajarem e se hospedarem, precisarem de apoio, de amparo, e a igreja tinha essa função. É claro, havia riscos, mas esta é a função da igreja. Alguns pastores, inclusive, alguns missionários, até hoje, pregadores, inclusive famosos, que muitas vezes até preferem ficar na casa do irmão para ter o acolhimento, a comunhão com a família, para trocarem, darem e receberem experiências. Esta é a prática da vida cristã, essa é a prática do Evangelho, essa é a prática daquele que ama a doutrina, que conhece porque quer as verdades de Deus, mas que não apenas quer acumulá-las, quer vivê-las. E ele diz: então sejam hospitaleiros, não é? Compartilhe das necessidades, pense no seu próximo. Ele continua dizendo: se você tiver problema com pessoas que te perseguem, não saia, não vai para a briga, não adianta ir para os tribunais, em muitos casos não é o caminho. Ele disse: abençoai e não amaldiçoai. Muitas vezes nós somos praguejantes, crentes praguejantes que reclamam, que pragueja, que amaldiçoa, que deseja o mal para o outro, como se vivêssemos na antiga aliança, como se fôssemos pegar em armas e fôssemos... Não. O apóstolo Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes nas regiões celestiais. Veja que diferença. Quando nós colocamos em prática e nos esforçamos, e podemos dizer: sim, Senhor, eu sou incapaz. Uma coisa é conhecer Deus, outra coisa é viver. É muito difícil, minha natureza, há uma luta dentro de mim. Mas outra coisa é dizer: eu não consigo, mas me ajuda, Senhor. Eu me rendo, eu me coloco submisso ao Teu Espírito e à ação dEle. E ele continua no 16: tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os que são humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha que Paulo está trabalhando aqui. Tire a arrogância, para de achar que você é bom, que você é o melhor, que você pode, só porque você fez isso ou aquilo. Muitas pessoas pegam seus diplomas, certificados, ou um curso, fez ali, né? Como eu tenho um amigo que brinca, não, sabe, é só uma brincadeira, fez um curso no Senac e acha que já é doutor. Pelo amor de Deus, ainda que tivesse sido em Harvard, não importa. O apóstolo Paulo está dizendo: a doutrina, quando vivida, ela te faz humilde, ela não te faz orgulhoso. Ela te ensina com os humildes. Ela não lhe faz pensar mais do que você é. E se você acha que é, então fique quieto e coloque diante de Deus. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho que conhece a verdade, que vive a verdade e que está
submisso à ação do Espírito para tal coisa ser vivida. Por isso ele diz lá, sede fervorosos no Espírito, ou seja, viva e dependa dele para que você consiga viver o verdadeiro Evangelho. A igreja do Senhor, ela não pode ser empoderada, nem de poder, porque ela não tem poder algum em si mesmo. O crente, o poder é de Deus. Mas o Deus poderoso se humilhou, deixou ser esbofeteado, ir a uma cruz, disse para dar o outro lado. Ah, meus queridos amados irmãos, como é tudo diferente daquilo que muitas vezes pensamos ou queremos viver. Como é diferente conhecer do viver. Como é diferente a doutrina da vida prática. Precisamos pegar esses dois elementos e juntar no poder e na dependência do Espírito Santo. Ele diz 17, não torneis a ninguém o mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja, ele está dizendo aqui, não pague mal com mal, se esforce, mas é impossível fazer e viver isso em mim mesmo. O apóstolo Paulo está ensinando. Sabe, os fariseus tinham essa dificuldade. Conhecedores da lei, escribas e fariseus, sabiam tudo, mas não viviam nada. Nós não fomos chamados para viver aquela realidade de conhecimento, de inchamento. Uma igreja inchada é uma igreja cheia de conhecimento, mas sem nenhuma vida. Mas uma igreja sadia, uma igreja que tem a doutrina e vive a vida. E essa vida se derrama e se expressa no olhar, no sorriso, no abraço, na comunhão de cada irmão. Vê o amor de Cristo exala como bom perfume, é o que a palavra ensina. E é esse o apelo que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, ensinando a esta igreja que ele nem conhecia, mas amava, para que esta igreja viva de fato entre as dificuldades que temos nessa vida, contra as dificuldades externas e internas por causa do pecado, na força do Espírito Santo, vivermos, não pagar mal com mal, mas lutarmos para termos paz com todos, naquilo que depender de vós, se possível, naquilo que depender de vós. Verso 19, não vos vingueis, ele diz, não se vingue, né? Não, você pode até irar, mas ele diz, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, não é? Às vezes a gente se ira, a ira não é algo ruim em alguns aspectos, né? Você pode se irar com injustiças, com coisas que você vê. A ira faz parte dessa natureza caída. Entretanto, e também daquilo que a gente vê errado, por causa da justiça. Mas, entretanto, ele diz, mas entenda uma coisa, entenda o que está escrito. E ele diz lá no verso, na parte B do verso 19, ele diz, o Senhor, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuo, diz o Senhor. Então, o cristão, ele deve entender, você não deve se vingar, você não deve pagar mal com mal, você deve se esforçar para ser alguém que os homens admiram, apreciam, você deve se esforçar para, até com o seu inimigo, prepara-me uma mesa diante dos meus adversários. Davi estava pedindo a cabeça não, Davi estava pedindo paz a Deus, mesa para quem quer comunhão. Ele falou, eu quero comunhão, eu quero acertar, tirar as diferenças. Eu sei que é difícil, nem sempre vai ser possível com todos, em todas as situações, mas ele diz aqui, o verso é claro, naquilo que depender de vós, que for possível, viva as virtudes daquele que conhece, se dizes que conhece, se a vossa fama é, se é conhecido, se você de fato está em todos os cultos, vai à escola bíblica, se diz um crente, conhece tanto a palavra, viva, faça valer a doutrina com a prática, exale o perfume de Cristo através da sua vida. Ele diz no verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, se tiver sede, dá-lhe beber. Pois ele diz, porque só assim amontoará as brasas vivas sobre as vossas cabeças. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E eu quero terminar aqui dizendo, nós vivemos dias maus. Os dias são maus. O apóstolo Paulo diz isso em outra carta que ele escreve. Os dias são maus. E o mal está agindo. E nós somos a igreja de Cristo. E se conhecedores da verdade de Deus, precisamos colocar, pelo poder do Espírito, as virtudes do Senhor em prática, contrapondo ao mal, abençoando, dando pão,
Eu vou deixar morrer de sede? Não faça isso. Eu vou deixar morrer de fome? Não, vá lá. A Bíblia diz que você vai amontoar brasas vivas. Deus está vendo. Meu querido, veja isso. Deus está vendo. Deus está vendo isso. Deus está contemplando a sua atitude. Deus está contemplando. Veja o que o verso diz. Deus está contemplando o seu procedimento. Essas brasas simbolizam a ardente possibilidade de que no final, no fim de tudo, Deus será glorificado através da sua vida. Deus será glorificado através da sua vida, porque Deus vê tudo e todas as coisas. Por isso ele termina, ele começa: o amor não ser hipócrita, e ele diz: amontoará as brasas vivas. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Veja que ele termina começa e termina mostrando as virtudes de como um crente deve se comportar. Eu quero aqui finalizar fazendo algumas aplicações sobre esse texto. A primeira delas é: o que adianta a doutrina? Você é uma pessoa que realmente gosta de estudar a palavra, ama conhecer a verdade de Deus? Que coisa boa! Isso está certo, e prossiga nesse caminho. Todo cristão deveria fazer isso. Que Deus te use e te abençoe nesse caminho. Amar, conhecer a palavra de Deus. Prossiga em conhecer a Deus. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui é que eu preciso viver as verdades de Deus. E a pergunta é: você, tanto quanto ama conhecer, você se dedica a submeter e viver as doutrinas da verdade do Senhor? Meus irmãos, a doutrina sem a vida é hipocrisia. A doutrina sem a vida é hipocrisia. É dessa forma que o mundo vai chamar o crente que conhece, mas que não pratica. Eu aprendo aqui que nós devemos amar e buscar a verdade, a doutrina. Eu aprendo aqui que nós devemos viver e submeter para vivermos aquilo que aprendemos. E por fim, eu aprendo aqui que as virtudes do cristão estão nas suas ações, estão exatamente no vigor espiritual que ele tem, na esperança que ele demonstra, na paciência que ele manifesta e nos pés de Cristo através da oração. Ela se manifestará mostrando ao mundo que é dessa forma. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Que Deus ajude a você, ajude a sua igreja nesses dias. Que sejamos instrumentos da mão de Deus. Vamos orar, curve sua cabeça. Eterno e soberano Deus, tua palavra é magnífica, é tremenda, e nós te louvamos por ela nessa noite. Eu quero lhe pedir que ajude o teu povo, a tua amada igreja, a viver a verdade do Evangelho. A não apenas o conhecimento, a não apenas a doutrina, mas que ela se transforme em prática diária e testemunho sobre a vida do seu povo. Deus, ajude a sua igreja, ajude o seu povo, ajude este que está aí ouvindo esta mensagem, pelo teu Espírito nos conduza a andar em Espírito. A tua palavra apela, clama que andemos em Espírito, para que o fruto do Espírito se manifeste no trabalhar do teu Espírito na vida do cristão. Aplique essa palavra ao coração do teu povo. Guarda a tua amada igreja, Senhor, os que estão enlutados, os que estão lutando pela vida nesse momento, os que estão colocando seus pedidos, família, casamento, uma situação na causa, Senhor. Aqueles que estão caídos, levanta. Os que estão enfermos, cura. Os que estão confusos, Senhor, traz a luz. Os que estão, Senhor, sem direção, dá a direção nesta noite. Pai, salva aquele que está perdido e traz aquele que se perdeu, no nome de Jesus Cristo. Como igreja nós oramos. Obrigado por mais um culto que o Senhor nos permite, homens pecadores, prestar ao Senhor nesta noite. É como nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco.
Continue ligado em nossa programação pelos grupos, em todos os grupos, onde homens, mulheres, casais, a família, os ministérios estão acontecendo, EBD, todos os ministérios. Deus está conosco, tudo isso vai passar e nós seremos, glorificaremos a Deus em breve, louvando o seu nome, engrandecendo, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, ótimo dia, ótima semana para você, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção. Deus te abençoe. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como assim bem ajustado,